Agora sim, beleza. Tudo bem. Então, o objetivo é resolver essa equação, né? Que é maximizar z igual a 3x1 mais 4x2, sujeito a essas restrições, que é x1 mais x2 menor ou igual a 6, x1 menor ou igual a 4, x2 menor ou igual a 4, x1 e x2 maior ou igual a 0. Então, a primeira coisa é transformar esse problema de otimização em um conjunto de equações, né? Deixando variáveis para o lado esquerdo, constantes para o lado direito, beleza? Então, a primeira função que eu tenho é z menos 3x1 menos 4x2 Igual a zero. igual a 0. Tudo bem? A segunda, agora eu vou para as restrições, que são desigualdade, certo? Vou resolver x1 mais x2. Mas porque é menor o sinal Não, ali, né? x2 ainda É, estou da equação. Agora ah, eu tá. tenho que inserir uma variável de folga. Vou resolver pelo método simplex, certo? x1 e x2 são variáveis de decisão. Qual é a primeira variável? X3. Isso. E é mais porque a restrição é do tipo menor ou igual, Uhum. certo? Isso aqui vai ser igual a 6. A segunda vai ser x1 mais x4. X4 menor ou igual a 4. Isso igual a 4. Que eu vou transformar aquela desigualdade em igualdade. Mais porque é menor ou igual. Então eu tenho aqui eu inseri uma variável de folga x3 e outra variável de folga x4. Vou acrescentar agora x2 novamente mais x5, outra variável de folga igual a 4, certo? Salina, na verdade, seria igual a 4 mesmo ou menor ou igual a 4? Não igual, porque Igual qual mesmo. que é o objetivo dessa variável de folga? É representar essas desigualdades aqui como se fosse equação. Então, meu objetivo aqui Isso foi é igual mesmo. tirar todas as desigualdades, todos menor igual, maior igual, tudo bem? Entendi, beleza. E transformar ele em equação. Obviamente, a equação que vai ficar, que é a condição de contorno aqui para o simplex, é x1, x2, x3, x4 Aqui X5 e x5 tem que ser maior ou maior ou igual, igual a zero. certo? Lembrando, como solução inicial, todas as minhas variáveis de decisão são variáveis não básicas, ou seja, elas são zero. Com isso, as únicas variáveis básicas são as variáveis de folga, x3, x4 e x5. Tudo bem? x3 vai ser 6 inicialmente, x4, 4, x5, 4. Tudo bem? Aqui você vai notar, se você substituir essas variáveis não básicas por zero, eu vou chegar nessas soluções. Então, vou montar primeiro uma tabela aqui. Essa tabela vai ter o quê? As bases, que vão ter as variáveis básicas, e as variáveis aqui. As variáveis, eu pego todas as minhas variáveis, tanto as de folgas quanto decisão, do meu sisteminha que eu gerei aqui, que é x1, x2, x3, x4 X5. e x5. E aqui, do outro lado, eu vou pôr as constantes, certo? Certo? E aqui eu vou pôr as minhas variáveis básicas, que é z, x3. Lembra, as variáveis básicas são relacionadas às minhas variáveis de folga. x3, x4, x5. Lembrando que para cada desigualdade, para cada restrição, eu gero uma variável de folga. Tudo bem? Agora, vou montar aqui uma tabela. Para eu operar com esses valores. Eu vou copiar aqui só para não, para cada iteração não precisar ficar criando a tabela de novo, tudo bem? E aqui eu copio os índices dessa equação aqui, ó. Z é 1, x1 é menos 3, x2, Menos 4. isso, x3, 0, 0, x4, 0, x5, 0, 0. E a constante 0. 0. Nesse caso, essa linha aqui x3 é relativo, desculpa, a essa segunda equação, ou seja, a minha primeira restrição.
Ou seja, eu vou pegar os coeficientes de x1, x2, x3, x4, x5 e da constante. x1 aqui é quantos? 1, 1, x2, 1, x3, 1, x4 e x5, 0, 0, e a constante é? meia dúzia. Isso. A referente, a variável básica Farina, x4, só um detalhe aqui nas bases, nas variáveis de folga, você repetiu o x4. desculpa, eu não entendi. Nas variáveis de folga, ali na tabela, você repetiu o x4, a x5 o último. Não, na coluna Tá, base. entendi. Obrigado. Nas variáveis básicas. Não... Isso ia dar diferença no final, isso aqui, porque Sim. saber quem entra e quem sai. Ok, vamos lá. E aqui, de x4, qual o coeficiente de x1? 1, x2, 0, x3, 0, x4, 1, x5, 0, constante. 4. Isso. E da x5, que eu tinha errado ali, x1 é 0, 0, 0, x2, é 1, x3, 0, x4, 0, x5 1, e a constante a constante é 4. 4. Perfeito. E aí, ó, eu consigo ler da seguinte forma, pelas variáveis básicas. Qual o valor de z? 0. Qual o valor de x3? 6. Qual o valor de x4? 4. Qual o valor de x5? 4. Certo? x1 e x2, como não são base, variáveis básicas, é nulo, é 0. Certo? Então, essa é a minha solução inicial. Dá para melhorar? Então, para perguntar se dá para melhorar, eu analiso os coeficientes aqui de z. Se tiver algum valor negativo, significa que eu consigo melhorar essa solução. Então, eu pego sempre o valor mais negativo, certo? O menor valor, na realidade, ou o maior valor negativo em módulo, se eu posso pensar dessa forma, certo? Que aqui é o menos 4, certo? Então, vou pegar essa coluna. Por que eu estou pegando esse carinha aqui? Porque o menos 4 é o mais negativo. Sempre vou olhar em z, certo? Então, quem entra é o x2. E quem sai? Para analisar quem sai, eu vou pegar essa constante da linha e dividir pela coluna pivô, certo? Fazer a mesma coisa para essa constante. Lembrando, eu só pego essa divisão se esse valor aqui for positivo. Aqui é 0. 0 não é positivo, então essa linha eu não pego, certo? Mesmo porque não daria para eu dividir por 0, certo? Pego 4 e divido pelo coeficiente que é 1. Então tenho 6 e 4. Qual é o menor valor? O menor valor é 4. Então, o pivô vai ser esse carinha aqui, certo? Opa, deixa ali. Azul. Beleza? Então, esse é o pivô. Então, olha só, esse é o pivô. Então, quem entra x2, quem sai é x5. Então, x2 vai entrar no lugar de x5. Eu não mexo aqui em cima, só mexo nas variáveis básicas. Como eu fiz essa alteração, ó, vou copiar isso aqui para minha próxima iteração. E o que eu tenho que fazer agora? Essa linha inteira aqui, eu vou dividir por 1, certo? Então, ó, isso é igual, pego cada elemento da linha e divido por 1. Bom, como é 1, eu podia só copiar o valor, né? Mas eu vou fixar essa célula aqui, porque assim, nesse caso, até que poderia pôr esse valor, mas se fosse uma dízima, né? Então, como a gente está no Excel, fixei aqui aqueles valores e vou arrastar para ele atualizar todas as linhas, todos os elementos da linha. Tudo bem? E aí eu vou de cima para baixo. O que eu faço? Eu tenho que, ó, aqui é 1. Todos os elementos dessa coluna tem que ser 0, com exceção desse que é 1. Então, ele é 1 e o resto é 0. Esse é o algoritmo. Então, como é que eu faço? Eu tenho que fazer uma combinação linear dessa linha aqui com essa linha. Como que eu faço, então, para isso virar 0?
Ó, se eu pegar essa linha e multiplicar por 4, o oposto de menos 4, né, o menos 4 negativo no caso, certo? E somar, isso aqui vira 0. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Ó, igual. Pego essa linha, menos, porque eu estou pegando o oposto, né? Menos quem? Ela A mesma. linha, a linha de baixo. Podia ser ele mesmo marcado, né? A linha de baixo, que eu estou pegando cada elemento da linha, Sim. vezes esse menos 4. Eu vou fixar esse número aqui, certo? Ó, como que eu faço para fixar? Era C3, né? Então, ponho o cifrão. Tudo bem? Então, por que eu usei a fórmula desse jeito? Que é literalmente pegar essa linha aqui de baixo, multiplicá-la por 4 e somar naquela de cima. Certo? É sempre isso. E agora, aqui é a mesma coisa. Eu pego essa linha, menos a linha de baixo, vezes esse valor aqui. Certo? Como é o próprio valor, eu vou fixar ele aqui. Certo? Nota que eu estou zerando. Eu não posso esquecer de fixar, senão isso vai gerar um erro. De novo, ó. Essa linha, aqui é 0, né? Então aqui é 0, era só copiar ela de novo. Mas eu vou usar para fazer a mesma fórmula. Ó. Essa linha, mais ou menos, que é 0, né? Essa, menos essa de baixo multiplicado por 0. Como vai multiplicar por 0, eu vou só copiar a linha de novo, né? Então olha só como a fórmula funciona. Esse cara, menos a linha de baixo, vezes ele mesmo. Quando eu multiplicar por 0, obviamente, vai dar 0. E não vai mudar valor nenhum. Tudo bem? Nota que com isso, ó, eu já melhorei minha solução. Qual o valor de Z? 16. Qual o valor de X1? Ah, eu não copiei aqui, ó. X2 entra, né? Lembra que eu falei? Sim. X2 aqui. Até pôr ele lá embaixo. Qual o valor de X1? 0. Qual o valor de X2? X2 agora vale 4. Qual o valor de X3? 2. X4? 4. X5 não está aqui, é 0. Nota, se eu substituir aqui, ó, x2 por 4, 4 vezes 4, 16. O valor de Z é 16. 16. Pergunta, dá para melhorar? Como Dá. que eu sei se dá para melhorar ou não? Isso dá, porque eu vou olhar aqui, ó, em Z. Eu vi que tem um valor negativo, então dá para melhorar. Então, quem vai entrar? Vai entrar Vamos ver. X1. Vai entrar X1. Perfeito. E quem vai sair? De novo, Eu ó. descobri fazendo a conta. Isso. Pego a constante dividido pelo Pela coluna. coeficiente da coluna pivô. Tudo bem? Eu tenho aqui 2 e 4. Aqui eu não vou fazer porque aqui é 0. Tudo bem? Se fosse um valor negativo ou nulo, eu não mexo aqui. Ó. É 2 e 4. Então o menor é 2. Então quem entra? X1. Quem sai? X3. Perfeito, X3. Então, ó, o X3 vai sair. Quem vai entrar vai ser X1. Vou copiar isso aqui para baixo, porque pode ser que tenha mais alguma interação. Tudo bem? E vamos lá. Regrinha mesmo. Ó. Eu vou dividir toda essa linha por 1. Cara, era só copiar, né? Mas não tem problema. Eu vou usar porque eu estou usando a mesma fórmula para pegar o mesmo padrão. Divido todo mundo aqui por esse carinha. Como é o valor que eu quero ali dentro, ó, eu vou fixar o B11. Tudo bem? Arrasto e solto. E repito o processo de novo. Ó. Quero que tanto para cima quanto para baixo seja 0. Todo o valor dessa coluna vai ser 0, com exceção desse aqui que tem que ser 1, que já está 1. Então o que eu vou fazer? Ó, de novo, ó, pego essa linha e vou somar
com essa de baixo aqui, ó, multiplicando a linha inteira pelo oposto desse. O oposto de menos 3 é 3. Tudo bem? Então, ó, toda a linha menos a de baixo multiplicada por esse valor que está aqui. Processo igual aqui, quero que seja 0. Então, vou fazer o quê? Pego a linha equivalente menos a minha linha que entrou, pivô, multiplicado por esse número aqui. Mesmo processo de escalonamento de matriz que nós havíamos feito. Aqui de novo, ó. Aqui era só copiar a linha porque já está 0, né? Mas você vai ver que ele faz a mesma coisa, menos a linha que entrou, multiplicado por esse valor, que é 0. Nota que, opa, nesse caso, como ele vai multiplicar por 0, é a mesma coisa que eu não tivesse essa operação. Só coloquei para mostrar que é o mesmo valor. Certo? Nota, qual o valor de x1? 2. Qual o valor de x2? 4. Valor de x3? 0. 0, muito bem. Valor de x4? 2. Valor de x5? De x5 é 0 também. Isso. Valor de z? 22. Então, nota, quando x1 igual a 2 e x2 igual a 4, o z é igual a 22. É só olhar aqui, ó. 3 vezes 2 dá 6, mais 4 vezes 4, 16. 16 mais 6, 22. Tudo bem? Dá para melhorar? Não. Não, porque eu não tenho valor negativo aqui. Então, esse é o valor que eu já cheguei na minha solução. Tudo bem? E aí, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a solução aqui. Eu vou colocar o valor de z, colocar as variáveis de folga também, apesar de que eu não precisava das variáveis de folga. Só precisava das variáveis de decisão. Tudo bem? Mas vou pôr todos aqui. Por que eu não preciso das variáveis de folga? Porque em um problema eu quero a solução que me interessa é a solução que maximiza esse cara. E nota que é só x1 e x2. As variáveis de folga eu utilizei para auxiliar na solução desse problema. Tudo bem? Sim. Então, ó, z, eu vou pegar esse valor. x1, leio onde está x1 aqui. x2, leio onde está x2 aqui. x3 não tem, né? Vou por 0. x4, vou ler o valor de x4 aqui. E x5 também não é 0. Tudo bem? Então, ó. Aí vem a pergunta. Preciso das variáveis de folga? Não, não preciso, mas estou colocando que eu tenho a solução completa aqui. Tudo bem? Aí eu tenho a solução do meu problema, certo? x1, x2 já bastava. E aqui eu tenho a resolução. Tudo bem? Tranquilo, Valmir? Deu certo isso aí? Deu certo, deu certo. Beleza, vou parar então a gravação aqui. Beleza. Certo? A gente vai para o segundo exercício agora. Tá, vou fazendo aqui assim que eu finalizar.